Bom dia a todos, sou Renata Mancini, responsável pela área de Compliance e Riscos da Nova Dax Brasil. Gostaria de agradecer a presença dos nossos participantes e palestrantes e também a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Este é o primeiro painel, Um Mercado Seguro para Todos, do nosso grande evento Nova Talks 2021. Compliance, segurança e inovação no mercado de cripto. Antes de mais nada, acredito que seria importante a gente fazer aí um breve resumo do nosso segmento, apesar dele não ser regulado ainda, nós temos a instrução normativa da Receita Federal número 1888, que as exchanges são obrigadas a fazer o reporte das operações dos clientes que foram cursadas na exchange numa base mensal e anual. Também temos alguns projetos de lei que estão tramitando no Senado e na Câmara. E temos também o nosso Código de Autorregulação, que foi feito a diversas mãos pelos participantes da Bcrypto e pela Bcrypto. Este evento, ele traz para a gente a confirmação de que o nosso segmento de criptomoedas, ele está se tornando cada vez mais seguro e compliance está se tornando cada vez um pilar nessas exchanges de criptomoedas. Gostaria de chamar os nossos participantes, os nossos parceiros, são 3 especialistas do ramo do segmento de criptomoedas. Então, a nossa primeira pessoa que eu vou chamar é a Priscila Rocco. Por favor, se apresente. Priscila, Head de Compliance da Mercado Bitcoin. Obrigada. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Bom, fazer uma introdução rápida, eu sou a Priscila, eu sou responsável pela área de compliance e do jurídico do mercado Bitcoin. A minha experiência vem do mercado financeiro tradicional, mas hoje eu aplico todo esse conhecimento do mercado financeiro, do tradicional no meu dia a dia, cobrindo as empresas do grupo 2TM, o que inclui o mercado Bitcoin. Muito obrigada pela participação. Vou chamar agora o Canhada, ele é o CEO da Foxbit. Por favor, Canhada, se apresente. Bom dia, pessoal. Bom, sou CEO e fundador da Foxbit, a gente já está nesse mercado aí há 7 anos, indo para o 8º ano aí de operação, e é um prazer poder compartilhar um pouquinho aí de todo esse aprendizado, essa evolução ao longo desses anos todos aí à frente do mercado de cripto aqui no Brasil. Obrigada pela participação. E chamando o último participante, não menos importante, Edísio Neto, Zero Bank, ele é o presidente da Zero Bank e também o fundador da BitBlue. Por favor, Edísio, obrigada pela participação. Bom dia, pessoal. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós somos o Zero Bank, um banco digital que tem um dos produtos criptomoedas. Então, é um desafio porque é algo extremamente inovador, mas a gente já vem desse mercado desde 2017 com a BitBlue, como você citou. Então, acabamos aí respondendo um pouco como banco digital através do Zero Bank, uma instituição de pagamento, mas também como uma exchange através da BitBlue. Muito obrigada. Acredito que a gente possa começar o nosso painel fazendo aí uma pequena brincadeira de recordar é viver. Então, vou pedir para o Edísio e para o Canhada fazerem aí uma retrospectiva. Pri, você pode ficar à vontade se você quiser também comentar, mas fazer uma recordação aí de como um histórico do mercado de cripto desde do início e o que vocês podem nos contar até os dias de hoje. Posso começar, Canhada, então? Pode, manda ver, Edísio. Não, eu acho que assim, é uma evolução rápida, mas bem notável. A gente que está no mercado, o Canhada está há mais tempo do que eu, mas desde o tempo que eu entrei
A gente viu muito preconceito dos grandes bancos, a gente teve muito banco fechando contas de exchange no começo, as exchanges se juntando ali através da associação para poder ir ao CAD, e essas portas vêm se abrindo aos poucos, né? Eu confesso que eu não esperava que em 2021 eu fosse ver grandes bancos oferecendo Bitcoin como uma forma de investimento, e isso já está acontecendo. E, ao mesmo, eles estão abrindo ali relacionamento com as grandes empresas que operam nesse segmento. A gente está vendo nomes aí como o mercado Bitcoin na América Latina, e até mesmo a Coinbase fazendo IPO lá fora, mostrando que esse segmento aqui não está para brincadeira e que é algo que não é mais o futuro, e sim o presente do mercado financeiro. Boa. E, cara, quando a gente começou lá atrás, em 2014, saber sobre Bitcoin já era algo, ponto positivo, né? Para qualquer equipe, qualquer pessoa que se envolvia nesse mercado. A Foxbit foi a primeira empresa do Brasil de cripto que passou a pedir selfie com um documento próximo ao rosto, para a gente fazer o cara crachá. Aqui, isso foi uma ideia inspirada ali no Banco Original, eu estava engatinhando na época de bancos digitais, né, 2014, e isso foi muito bom para a gente, que ajudou a inibir fraudes e pessoas mal intencionadas que queriam abrir conta na corretora para diversas finalidades. E logo em seguida todo mundo começou a se inspirar também nessa função, né, pela principal condição dela, que era inibir fraudes. A gente também iniciou ali desde o D0, desde 2014, só aceitando o dinheiro de transferência bancária. Então a gente se apoiou um pouco no que os bancos já faziam, né? Então, obviamente, isso não inibia a gente de fazer verificação adicional, solicitar imposto de renda e realmente identificar a capacidade financeira do cliente, entender quem era o cliente, tá? Mas, obviamente, que isso veio mudando, né? Ali em 2014 ainda era algo, eu diria, um pouco amador, porque quem fazia era eu e o Guto, a gente não tinha um conhecimento amplo de compliance. O foco principal era evitar fraudes e pessoas mal intencionadas, né? Logo em seguida, sim, a gente foi evoluindo, foi contratando, foi tendo novos talentos aqui dentro da Foxbit que puderam permitir que a gente melhorassem as boas práticas, né? Então, poxa, hoje a gente usa aí ferramentas como Elliptic desde 2016, então analisando aí o tracking do Bitcoin. O Elliptic, para quem não sabe, é uma ferramenta que dá uma nota, um score para o Bitcoin, né? Então, como o blockchain do Bitcoin é público, se ele trafegou aquele Bitcoin em determinado ambiente, Deep Web, mercado de drogas, Silk Road, enfim, você consegue ter uma análise aprofundada desde o momento zero, quando ele foi minerado. Então, você consegue seguir aquele rastro por cada carteira que ele passou e identificar, muitas vezes, a origem daquele ativo. Obviamente, se passou por uma carteira individual que não estava em nenhuma corretora, fica mais difícil, mas em algum momento da história, aquele ativo vai ter trafegado por alguma corretora que tenha QIC, que tenha identificação, e aí você consegue vincular o ativo a um CPF, podemos assim dizer. Então, assim, hoje a gente usa a Niway, usa a IDWall, também tem uma ferramenta de onboarding automatizado, então o cliente já sobe documentação, selfie, etc., tudo automático, né? Não tem mais aquele humano fazendo o cara crachá igual era antigamente, mas isso só permite a gente escalar e melhorar, né? Então, hoje, a quantidade de dados que a gente analisa é muito maior do que era lá em 2014. Hoje a gente checa listas, pessoas que são proibidas, países que a gente não pode operar, então tem uma série de fatores aí hoje que são levados em consideração. Eu diria que a gente está muito próximo do que é hoje uma instituição financeira. Acho que principalmente as empresas aqui da Bcrypto, até pelo manual de autorregulamentação e pela parceria entre as conversas que a gente tem, a evolução entre uma e outra aqui, a gente se conversa, a gente entende um pouco de cada um aqui, e acaba que contribui um pouquinho para cada um aqui, porque ninguém quer realmente o nosso mercado vinculado a coisas ilícitas, atividades ilícitas. Isso não é bom para ninguém, isso não beneficia ninguém. E, eu sempre disse que usar Bitcoin para atividade ilícita
é algo de quem não conhece a tecnologia, né? Então, quando eu apresento para você que tem ferramentas que dá para fazer esse tracking ali do ativo, o cara que está olhando isso para um olhar criminoso, né? Ele já vai evitar, ele já vai lá para o real, ele vai para a cédula de papel, que é muito menos rastreável do que o Bitcoin, né? Sim, só um acréscimo, Kéda, se me permite, eu acho que uma coisa importante que eu vejo, por ser nova dentro das exchanges, né, eu me espanta ver toda a dificuldade do passado, né, que vocês passaram, que meus colegas passaram, e quando eles me contam, e aí hoje em dia eu vejo tudo que a gente tem de ferramentas, como você disse, tudo que a gente tem de sistemas, os treinamentos, a gente tem um controle muito maior que muita instituição financeira. Na entrada, a gente aplica regras, né? A gente se autorregula, então a gente aplica essas regras, mas também a gente consegue analisar as transações e ver todo esse caminho, como você comentou, melhor do que muito banco consegue fazer pelo rastro do dinheiro. Sim. Então, eu acho que grande parte do nosso desafio é que as pessoas entendam o que as exchanges fazem, como que a gente garante essa segurança, qual que é o trabalho por trás, porque eu acho que grande parte do medo, da desconfiança, é da falta de conhecimento do que é praticado dentro das nossas exchanges. Eu lembro que a Foxbit não tem conta no Banco Itaú, por exemplo. É um banco que eu gosto de mencionar como exemplo, porque é exemplo. Esse banco vive causando dificuldade para diversos bitcoiners. Quem teve conta institucional no Itaú manteve por ordem judicial. Quem não está com ordem judicial ainda está mantido porque o banco ainda não identificou que ele tem relação com cripto. Porque quando identifica, ele vai lá e corta. Tá? Então, assim, tem uma evolução ali. Eu lembro que a gente teve alguns debates, a gente conseguiu chegar ao pessoal de compliance para trocar uma ideia, conversar isso em 2016 ainda. O mercado era pequeno pra caramba. E a gente falava, poxa, eu quero ter a conta Itaú para atender o cliente Itaú. Então, o cliente Itaú que quer depositar, o cliente Itaú que quer sacar. Porque eu tiro um custo de TED do meu lado, para o cliente é mais rápido a transação, para ele tem vários ganhos, etc. Isso era antes do Pix, né? Que hoje essa dificuldade já diminui muito, porque o Pix consegue essa transição de instituição financeira diferentes aí com custo zero, né? Então mudou bastante o cenário do Pix para cá, né? De outubro do ano passado para cá. Mas isso em 2016 eu falava, poxa, eu quero ter a conta para atender cliente do Itaú. E o cara falava, não, porque cripto é perigoso, cripto é arriscado, é lavagem de dinheiro, etc. E tal. Eu falava, bom, então você está dizendo que o seu compliance não presta. Porque o seu cliente, que já está aí dentro, que já colocou o dinheiro aí dentro, que já está com toda a transação aí dentro, ele está me dizendo que ele é um cliente ruim. Então, o seu cliente ele não está identificado. Então, o seu setor de compliance é pior que o meu, de uma startup de 20 pessoas. É isso que você está me dizendo? Aí ele fala, não, pera lá, não é bem assim. Aí já mudava, né, a situação. Porque você quebra o argumento do cara. Tipo, eu quero uma conta para atender o cliente dentro da sua instituição. Acabou. Entendeu? Não tem mais meio termo, não tem debate. Se você não me permite ter essa conta porque tem risco de lavagem ou coisa do tipo, significa que você não está fazendo o seu papel direito. Então, pera lá, é você que tem que ser investigado, não o contrário. Tá? Então, assim, obviamente isso mudou muito... e até o Pix é um grande exemplo, né? Porque isso tira esse atrito de contas bancárias diferentes, em bancos diferentes, etc. Sim. Mas ainda é um problema recorrente do dia a dia das corretoras. O Edísio veio do mercado de câmbio, ele sabe como é isso no mundo de câmbio e já é uma briga de gerações, né, Edísio? Acho até seria legal se você pudesse comentar um pouquinho desse passado teu de câmbio, né? Que não tinha nada de errado e os bancos causavam a mesma dificuldade, assim. Basicamente, no setor que eles querem competir é onde eles criam barreiras. É isso. Cara, é verdade. O mercado de câmbio já sofreu, ainda sofre com isso, tá, Canhada? Questão de competição dos bancos, os bancos acabam se aproveitando disso e encerrando o relacionamento com alguns corretores de câmbio, por mais que seja um mercado extremamente regulado. Por exemplo, a nossa corretora de câmbio tem 27 anos de mercado, mas já teve alguns problemas, sim, com grandes bancos. Chegamos a ter um banco, que eu prefiro não citar o nome aqui, mas que quando o cliente ia fazer um TED para a nossa corretora de câmbio, no site deles, na plataforma deles, quando o cliente, antes de confirmar, aparecia um pop-up falando assim, sabia que o nosso banco também faz operações de câmbio com taxas melhores?
Isso foi tema, assim, que foi ao CAD também, ou seja, parece mesmo que é uma questão de competição, né? Porque eu posso afirmar que o mercado cripto hoje opera, sim, equivalente ao mercado de câmbio, que é regulado, com ferramentas, aliás, com ferramentas muitas vezes até mais modernas do que o mercado de câmbio, e com profissionais também talentosos e criativos para poder lidar com toda essa burocracia aí bancária que ainda está ultrapassada, mas acho que faz parte, toda inovação. A gente está aqui, se fosse fácil, tinha muito mais gente fazendo, então acho que a gente tem mais aqui desbravar esse mercado juntos e faz parte aí do negócio. A minha próxima colocação seria a gente falar um pouco sobre compliance. Acho que vocês já explanaram perfeitamente, e eu e a Priscila, que viemos recentemente do mercado financeiro tradicional, para mim também foi assim, a palavra espanto, mas é um lado positivo e não negativo em relação a tudo o que o mercado de cripto segmento, apesar de ainda não ser regulado, está realmente prezando pelas melhores práticas e já seguindo, até pela alta regulação da AB Cripto, as melhores práticas e as regras que o mercado financeiro tradicional já utiliza em relação à prevenção à lavagem de dinheiro, em relação à conduta. Então, para mim, foi bastante interessante entrar neste mercado e verificar o quão maduro ele já era, antes mesmo de me aprofundar. Então, Priscila, se você quiser fazer mais algum comentário, porque Canhada e o Edísio, pelo que parece, já possuem bastante tempo aí de experiência em relação não só à compliance, mas como o segmento como um todo, né? Eu costumo comparar, eu faço muito com o pessoal do MB, a comparação do que era o mercado de produtos estruturados na Inglaterra, que era onde meu último emprego, né, onde eu estava, e o mercado de cripto em termos de regulação, como que se equivaliam. Então, assim, eu já acho que no mercado de cripto, a gente já está muito mais avançado no ponto de vista da autorregulação e das regras a serem cumpridas do que o mercado inglês estava, claro, no passado, quando iniciou a questão dos produtos estruturados também sem regulação. E a gente aplica as melhores práticas, e hoje, e eu aplico também com eles as práticas dos meus 6 anos de compliance em Londres. Então, que eram regras diferentes, mas com um regulador muito mais severo, né? Se você for comparar como dá para você ver com notícias que são públicas, né? Com relação a outras exchanges, como que está sendo para a UFCA, né, que é o regulador inglês, como que ele lida com pessoas que não cumprem as regras e que ignoram as regulações locais. Então, assim, a gente não tem regulações locais, a gente cria, como o Canhada comentou, a gente se ajuda em termos nas regras que vamos seguir, e todo mundo está se comprometendo a seguir o manual da AB Cripto, então a gente vai muito além, e é uma coisa que é engraçada, que eu gosto de ver, que a gente coloca muito claro na AB Cripto, que tem outras pessoas do mundo cripto que veem a regulação como algo ruim. Ah, mas se a gente é cripto, não é que a gente é contra a regulação? Não. A ideia do mundo cripto surgiu para ter uma descentralização, né, do poder de geração, para você dar mais poder para outras pessoas que, por exemplo, tem muita gente que não consegue abrir uma conta bancária. E aí a pessoa poder movimentar ativos cripto, você está dando um poder de compra, apesar de não ser uma moeda corrente, para pessoas que não conseguem abrir uma conta corrente. Então, a gente tem a questão da descentralização, eu acho que tem a questão de trazer mais pessoas para o mercado financeiro não tradicional, e a gente proporcionar produtos que não seriam de acesso, e colocando tudo isso com muitas regras e muito cuidado que a gente tem em bolar cada uma das regras, a gente vai emprestando regulações da onde a gente acha que cabe para a gente. Como funciona? A gente pega um pouquinho daqui, o KYC dali, e vai fazendo. E, enquanto isso, quando alguém decidir regular a gente, aí a gente vai lá e segue as regras do regulador aplicável. Mas, no momento, a gente
tenta fazer o melhor e com o foco no cliente. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito desde o começo, foi o que me atraiu para ir para o mercado Bitcoin, na verdade, é muito a questão, eu gosto muito da questão do acesso dos produtos de investimentos diferenciados para as pessoas, para que não seja que nem, a gente tem os nossos tokens de precatório. Precatório era uma coisa totalmente inacessível para um cliente de varejo, e a gente traz isso em forma de token para as pessoas, que você vai poder comprar um pedacinho de um precatório. Quem é que compra precatório, comprava precatório no passado? Só banco. Quem é que tem dinheiro para comprar um precatório inteiro? Então, assim, a gente dá muito mais acesso a produtos e com foco no cliente e sendo transparente, sendo cuidadoso, monitorando as transações. Então, a gente faz muita coisa pelo cliente que as pessoas não têm o conhecimento, porque tem gente que eu acho que é mais fácil só criticar sem querer estudar, sem querer entender. Então, é mais fácil você falar, não gosto. É coisa ilegal, cripto é coisa de bandido. Mas fala, não, mas você já foi ver? E eu vi um artigo recente, eu acho que foi publicado nos Estados Unidos, não sei se foi lá pela SEC, mas foi por algum órgão bastante relevante, mostrando a comparação de atividades criminosas utilizando o mercado financeiro tradicional e atividades criminosas utilizando o mercado cripto. E é infinitamente inferior. Então, assim, se a gente for para usar o discurso do crime, os criminosos ainda preferem, o mercado tradicional e não o mercado cripto. Talvez também, como o Queda comentou, a gente tem muitas ferramentas para ir atrás dessas, a gente fala do trail, né, da trilha toda das transações. Então, eu acho que tudo isso colabora para a gente prestar um serviço cada vez melhor. Com certeza. E até pegando um gancho em relação ao que você falou em melhores práticas e ferramentas que a gente utiliza até igual ou até melhor que o mercado financeiro tradicional, o que vocês estão enxergando aí como melhores práticas em relação ao segmento de cripto? O Canhada já até comentou da ferramenta Ellipse, que eu sei que o mercado Bitcoin utiliza outra, o Zero Bank acho que utiliza o mesmo que o do mercado Bitcoin, vocês podem falar nome, não tem problema, tá? Não tem problema de fazer o merchan, não tem. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer algum comentário de melhores práticas, então, na parte de onboarding, QIC, canal de denúncias, monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro, tudo aquilo que muitas pessoas acham que o segmento cripto não faz, mas ele faz e faz muito bem feito. Exato. Edilson, você quer começar? Posso começar. Bom, aqui a gente utiliza algumas ferramentas para onboarding. Como o João falou, o cliente tem que tirar foto, a gente utiliza tanto do documento quanto o selfie dele. A gente tem a ferramenta da Persona, que faz toda a checagem, que cruza com birôs ali de monitoramento reputacional do cliente. A gente tem sistema ativo de monitoramento, então não é só no momento do onboarding, mas é ativo o tempo inteiro. Se sair alguma notícia de processo ou alguma outra questão que envolva nomes de clientes que estão operando, o nosso time de compliance recebe isso ativamente. Também operamos com o eGuardian, que é um sistema que a gente já utiliza no mercado de câmbio pela nossa corretora de câmbio para fazer esse monitoramento dos clientes. E o Chain Analysis, acho que grande parte do mundo cripto e dos bancos, é engraçado porque a BitBlue ela opera de um jeito um pouco diferente, ela integra o mercado nacional com o internacional. Então, só de fazer essa integração significa que toda operação de cripto nossa envolve uma operação de câmbio por trás. Então, a gente acaba respondendo para os dois mercados. Eu tenho um banco parceiro aqui no Brasil, tenho um banco lá no exterior, que recebe essas ordens que a gente manda, e tem a exchange lá fora. Então, a gente precisa estar cumprindo, sim, todas essas questões legais que, às vezes, eu não sou regulado como exchange, mas o banco aqui e o banco lá fora também é. Então, eles me cobram essas atualizações de clientes, a gente recebe, vez ou outra também, dos próprios bancos de forma ativa, assim, dizem, tem um cliente na sua base que está com um problema assim, 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 e acho que seria melhor você dar uma olhada. Então, acho que os bancos que querem, como a gente citou, existem de fato os bancos e as instituições que têm um certo preconceito e preferem nem entender do assunto,
mas existem os que, não, vamos entender e vamos desbravar isso, e eles trabalham em parceria com a gente, né? Então, acho que o mercado cripto não é o vilão, como a gente citou. Eu comparo muito com o mercado de câmbio, que eu trabalho há 17 anos nesse mercado, e eu sei que há 17 anos atrás, todo mundo que trabalhava com câmbio era o doleiro, era o cara que fazia remessa, evasão de divisa, e eu falo assim, não é porque esse mercado veio da lama que está todo mundo ainda na lama. Tem as pessoas que saíram da lama, ainda tem aqueles que têm um pezinho na lama, né? Mas tem os que se profissionalizaram. Então, isso aconteceu muito no mercado de câmbio e eu estou vendo acontecer muito no mercado de cripto. Sim, tem gente operando irregular, claramente tem, mas tem gente que se profissionalizou. E estamos aqui num debate que eu tenho certeza absoluta de players que se profissionalizaram e a gente procura fazer isso através através de reuniões que a gente faz. Por exemplo, o mercado de câmbio, agora através da associação da Abracan, criou lá o selo Abracan. E aí o selo Abracan, as próprias instituições, apesar de serem reguladas, elas precisam cumprir vários quesitos para elas se aprovarem com esse selo Abracan. E essa autorregulação do mercado de cripto é isso também. É isso porque, afinal, assim, hoje a BitBlue opera com o mercado Bitcoin, com a Foxbit, com a Nova Dax, e a gente quer, de fato, ter um parceiro que esteja cumprindo esses requisitos. Senão não adianta nada, a gente está cumprindo aqui do nosso lado e o parceiro lá não está. Então, essas ferramentas, inclusive, a gente troca muita bola entre as instituições. Vocês usam isso? Como é que vocês fazem? Tal. Então, isso está evoluindo muito bem. E eu acho que, inclusive, mais rápido do que o próprio mercado de câmbio evoluiu, eu que acompanhei essa evolução. E é bem satisfatório ver que a maior parte pelo menos assim, os players que operam de forma séria, eles querem sim uma regulação, lógico, uma boa regulação que não trave a inovação, mas a gente quer regulação, porque é muito mais fácil, por exemplo, o mercado de câmbio, a gente tem esse selo, por exemplo, mas a gente sabe aonde a gente pode chegar, quais são os objetivos. O mercado cripto ainda é muito conceitual, a gente procura se espelhar, alguns no mercado de investimento, outros no mercado de câmbio, e acaba aí não ficando tão claras as regras, né? Por mais que esteja a maior parte bem intencionada, acho que ter uma regulação seria algo muito bom, inclusive para que grandes players entrem aqui no Brasil de forma correta, né? A gente vê aí grandes instituições entrando no Brasil, mas fazendo coisas que talvez eu, Canhada, a gente que está há mais tempo no mercado, a gente escuta que não pode. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser presos, não sei o quê. E aí, de repente, vem instituições aqui fazendo isso, se aproveitando de um mercado que ainda não é regulado. Eu acho que está aí a grande importância de regulamentar esse mercado, né? Trazer as regras claras para ter uma competição saudável. E eu acho que não só a questão da competição, Edis, acho que o complemento do que você falou, a gente quer que os outros players e outras pequenas empresas que trabalham no mundo cripto também, não necessariamente exchanges de criptomoedas, mas a gente quer que todos ajam corretamente, porque isso nos ajuda a ter a imagem correta do que é o nosso trabalho. Porque a gente, é o que você falou, a gente não foram, obviamente, todas as empresas nascem de um começo, uma empresa muito pequena, mas desde o começo, a preocupação, um dos nossos fundadores é um super crânio de tecnologia. Então, o grande foco do mercado sempre foi tecnologia, sempre foram os sistemas, e a gente quer que todas as empresas cumpram determinadas regras, justamente para nos ajudar a mudar essa imagem no mercado. Eu acho que isso é muito importante, porque quanto mais empresas podres que vão ter em todo o mercado, como tem bancos ruins, como tem corretoras ruins, sempre vão ter, mas quanto mais dessas se proliferam, pior é para a gente, porque eu quero trabalhar com gente do meu nível. Então, assim, boas empresas fortes, honestas, seguras, e as outras que não fazem da maneira mais correta e que descumprem mesmo normas mais básicas, não nos ajudam a criar esse mercado inovador que queremos da maneira mais segura para os clientes. Porque a gente está aqui focando no cliente, focando na regulação que a gente está criando da melhor maneira, e o benefício é para todos, é para o mercado, só não é benefício para quem não quer a concorrência. E uma concorrência correta. De regulação, eu defendo muito, assim, porque, assim,
não adianta só cobrar do nosso setor que a gente se autorregule, que vocês têm que cumprir tudo que as instituições financeiras fazem. A gente também tem que ter alguns benefícios, por exemplo. Tá bom, se eu quiser ter uma conta no SPB da minha exchange direta, por que eu tenho que integrar com a instituição financeira? Tá bom, eu quero cumprir regulações que vocês me obriguem, mas eu também quero ter os benefícios, entendeu? Então, é importante isso, a gente torce muito que Banco Central, que eu sei que estão olhando ativamente para esse mercado, já conversei com algumas pessoas próximas, e é muito legal ver que estão se inteirando cada vez mais, e eu acho que está bem próximo disso acontecer. Concordo. Renata, sobre sistemas, acho que é uma repetição, mas a IDWall, Nelway, Chainalysis. Chainalysis é uma ferramenta incrível, assim, a gente vê mexendo, seguindo a rota do dinheiro, das transações, é realmente impressionante o que a gente consegue ver e fazer na Chainalysis. A gente também usa MAT, que não foi mencionada, e assim, devem ter outros inúmeros, centenas de sistemas das áreas de tecnologia que eu nem vejo, que são tudo trabalhando no nosso back-end, mas assim, o foco realmente é ter uma tecnologia super boa, sempre foi. É uma empresa de tecnologia, acima de tudo. Então, esse é o foco do nosso grupo, né? O mercado Bitcoin é uma empresa do nosso grupo, né? Mas é o foco do grupo. O Canhada acho que já tinha feito aí um breve descritivo das ferramentas, mas se você quiser complementar, Canhada, fica à vontade. Não, a gente usa ferramentas similares aí, né? Acho que é muito comum no mercado aí, que são as melhores. Então, a gente usa o que tem de mais eficiente, né? Eu citei alguns nomes, né? E aí, essas ferramentas ajudam a gente a olhar aí processos judiciais, listas de sanções, etc., OFAC, Interpol, enfim, tem uma série de fatores aí que são feitos de forma até automatizada, ou manual, se a gente quiser ir a fundo em algum caso específico, né? Exato. Então, assim, a falta de uma caneta em Brasília ter assinado uma regra específica, uma regulamentação, não quer dizer que nosso mercado é terra de ninguém. Não é. Como vocês estão vendo os parceiros aqui citando, né? A gente tem uma preocupação, a gente não é maluco. Né? Então, assim, se eu errar, se eu fizer alguma coisa equivocada, é criminal. Não é um boletinho do Bacen, de uma multinha lá, que é uma instituição financeira que passou a Lava Jato inteira dentro, paga o boletinho do Bacen, tá tudo certo. Não, amigão, aqui eu vou preso. Então assim, a gente tem uma preocupação que eu diria que até além dos bancos, né? Então, assim, a regulamentação, ela beneficiaria principalmente a ponta final, né? O cliente institucional com grande poder aquisitivo que poderia estar comprando aí milhares de bitcoins e incentivando a criptoeconomia como um todo, gerando muito mais empregos, etc. O pequeno investidor ter a regra ou não ter a regra, não vejo como isso afeta tanto assim. Afeta um cara que não prefere, gosta da regra clara, para ele, beleza, mas para a maioria não, tanto é que as exchanges têm recordes aí cada vez maiores de novos clientes, né? Somados aqui, acho que todo mundo aqui, acho que a gente supera a B3 facilmente de número de CPFs, tá? Então, o fato de ter a regra de Brasília ou não está impedindo o mercado de crescer. Eu me preocupo em como vai vir essa regra. Então, sim, a Bcrypto tem que ficar próxima, a gente está aqui em conjunto, analisando, olhando e tal, porque se deixar solto em Brasília, meu amigo, é problema, tá? Então, a gente tem que ficar próximo, a gente sabe que nosso mercado vai ser regulamentado em algum momento e a gente quer contribuir para que seja, de fato, as melhores regras. Que é um exemplo de boa regulamentação, por exemplo, a que permitiu a criação aí dos bancos digitais, as instituições de pagamento. Poxa, olha, até 50 milhões de caixa e 500 milhões de transações ano, a regra é desse jeito. Acima disso, a regra é desse jeito. Então, assim, ela vai evoluindo de acordo com a evolução da startup. Então, tem maneiras, e o Bacen foi muito criativo e muito eficiente nessa, que é um grande exemplo,
de você criar uma regra que seja positiva para o mercado e que ela vá acompanhando o crescimento das startups sem criar barreiras. Por isso que todo mundo está vendo aí uma enxurrada de novos bancos digitais todos os dias, porque a regra permitiu esse tipo de criação. Acho que no nosso mercado cripto a evolução e a regra que vai vir em algum determinado momento deveria ser algo parecido, que fosse acompanhando a evolução dessas empresas e esticando a corda no momento certo, né? Então, assim, a gente tem que estar atento e acompanhando, e até quem estiver assistindo a live aqui, público em geral, cara, analisa, olha o que está acontecendo em Brasília, fica de olho, porque a gente está puxando para o que é melhor para o setor, mas ao mesmo tempo a gente é preocupado pra caramba, porque tem políticos ali olhando isso. Cara, você confia em políticos? Então, nos ajude a fazer algo decente. Tá? A gente não quer nada que impeça o setor de trabalhar, não quer nada que atrapalhe, e a gente sabe claramente que vai vir a regra. Fato. Isso não é argumento, não tem meio termo. Isso é exemplo da IN 1888, quando saiu da Receita Federal. O mercado estava pronto para aquela regra lá em 2019? Talvez não. Mas a gente fez o possível para atuar em conjunto e ajudar que as regras fossem as melhores possíveis, dentro do contexto do que dava para ser, porque o regulador olhou e falou, vai ter, ponto. Mas acho que o mercado não está pronto. Não me importa, vai ter. Está definido, entendeu? Então, assim, quando está definido, a gente tem que contribuir para que as regras sejam as mais positivas possíveis. Então, a gente não tem como ir contra o governo brasileiro, uma vez que a decisão está ali tomada já, né? De quem tem o poder da caneta. O que a gente pode fazer é contribuir para que a regra em si seja a mais positiva possível para o setor, dentro do contexto do que a gente conhece do mercado. E outro ponto positivo que você mencionou também, Canhada, é que com a regulação, como a gente não tem regulação hoje, o que acontece? Os grandes institucionais mandam dinheiro lá para fora para poder fazer investimento em cripto, agora nos fundos de cripto, que está todo mundo falando, agora fundos de cripto, as pessoas acham seguro, só que assim, não pode investir no Brasil, não pode ter custódia no Brasil. Então você pega o dinheiro do investidor brasileiro, que está aqui, e joga lá para fora para uma custódia nos Estados Unidos. Só que, se desse algum problema, como a gente tem problema com outras exchanges, a gente sabe, porque a gente vê em fóruns de discussão, o investidor vai atrás do banco que gerou no Brasil o fundo. Só que quando você pensa dessa questão da falta de regulação e de você jogar o dinheiro para fora, você não ajuda a proteção do cliente. Porque se ele tem algum problema, ele vai o quê? Ele vai entrar na corte de Nova York para discutir alguma coisa com uma exchange? Não vai. Então, assim, a gente traz todo o arcabouço para o Brasil. A gente faz com a regulação está aqui, nós estamos aqui, a gente segue as regras aqui, você tem a proteção daqui, do Código do Consumidor, se for pessoa física, outros códigos nas pessoas jurídicas. Então, a regulação é boa para todo o mercado. A gente tem boas práticas, como a gente falou, tem bons sistemas, tem boa tecnologia, geramos muito emprego. Então, assim, a gente traz muito benefício para o Brasil. E a gente poderia trazer mais ainda com regulação, e aí os investidores, os institucionais poderiam também entrar no nosso ecossistema. O primeiro reporte a COAF da Foxbit foi em 2015. Então, assim, a gente já tem cadastro lá há bastante tempo. Então, a gente também. Então, acho que, salvo engano, nós fomos os primeiros também. Então, assim, a gente está nesse jogo por longo prazo. Não é vou fazer uma operação aqui e semana que vem estou fora. Não, isso aqui é por longo prazo. Isso aqui é minha decisão de vida, o negócio que eu amo trabalhar, que eu gosto de trabalhar, então não quero nada atrapalhando a evolução do mercado que eu escolhi para minha vida, né? Para me dedicar para minha vida. Então, com certeza. E também é importante lembrar e deixar muito claro que o nosso custo de observância também, apesar de não ser um setor regulado, é bastante alto, né? Com tudo isso que a gente se preocupa, com tudo isso que a gente utiliza de sistemas de proteção, não só para as corretoras, mas também para os clientes, porque o ecossistema tem que ser sadio, não só de um lado, mas como do outro também. Infelizmente, a gente já está nos nossos minutos finais, a gente poderia ficar aqui, tenho certeza, conversando por horas e horas, até porque
temos aqui os maiores especialistas do assunto, mas rapidamente vocês poderiam falar alguma coisa em relação, na opinião de vocês, quais seriam os maiores desafios ou oportunidades do segmento cripto em relação ao mercado financeiro tradicional? De futurismo agora aqui, também futurismo, né? A gente está no estágio que a gente está explicando Bitcoin para o regulador em Brasília, para a CVM, Bacen, enfim, para tudo que está rolando, né? Então eu estou explicando Bitcoin. Eu ainda não sei como vai ser o dia que a gente sentar para falar de DeFi, falar de criptomoedas anônimas, para falar de startups que estão surgindo dentro do blockchain do Ethereum, que não tem CNPJ, que ele é só um endereço, né? Não tenho a mínima ideia de como vai ser isso. Então, assim, a gente está explicando 2015, lá em Brasília, o mercado já andou 6 anos para frente e já tem um monte de novidade. E quando a gente passar a sentar para falar de DeFi, provavelmente já vai ter outras novidades. Então, assim, o mercado cripto está evoluindo numa velocidade assustadora. Poxa, se eu deixo de entrar aqui, entender uma notícia, eu estou testando DeFi para caramba, estou usando Uniswap, estou usando Pancake, estou usando tudo para poder aprender na prática, usar mesmo, fazer o negócio ali, vamos falar assim. E eu já tenho dificuldade. Eu não sei, por exemplo, como reportar os meus lucros provenientes de ser um liquid provider dentro da Uniswap. Caramba, como que eu resolvo isso? Não sei. Cara, o mercado cripto ainda é muito novo, então o regulador não entende o que é blockchain, o que é Bitcoin. A gente já está no momento DeFi e a evolução está andando muito rápido. Então tem que tomar cuidado com o tamanho do texto, né, que vai vir naquele lá de Brasília, porque dependendo do quão abrangente ele vai acabar inibindo a evolução do setor no Brasil, não global, mas só no Brasil. Então, poxa, tem que ficar atento às vantagens do mundo cripto, né? Poxa, Bitcoin não tem domicílio bancário. Se a regra brasileira for muito restritiva, for muito ruim para o mercado, eu simplesmente faço uma transferência do meu Bitcoin da carteira A para a carteira B e vou vender lá no Japão, que está com uma regulamentação super positiva. Se bobear, eu abro uma conta bancária num banco digital japonês daqui da minha casa do Brasil, saco lá e faço uma wire transfer reversa para o Brasil. E acabou, não estou gerando renda, nem emprego, nem nada para nenhuma empresa do Brasil. Então, assim, essa evolução do mercado, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica e tem que ser feita com calma, com carinho. Eu tenho muito medo de uma regra vir em algum momento emocional do mercado. A gente, infelizmente, tem uma série de pirâmides, tem muitas coisas ruins acontecendo, e eu tenho muito receio de, em algum momento emotivo, por alguma situação triste que ocorreu, de alguma pirâmide que eventualmente quebre e leve o dinheiro de pessoas simples, né? E que o regulador atue nesse momento de forma emotiva, tá? Emocional, tirando a razão de lado, tá? Sem olhar para o futuro, sem olhar para a dinâmica desse novo mercado. Esse é o meu maior receio em relação à falta de regulamentação, porque eu não sei como ela vai vir. É só isso. Se eu já tivesse as regras claras e que elas tivessem sido feitas em um momento com o mercado mais racional, né? Pelo menos a gente teria algum norte mais adequado. Como não tem nenhuma, eu fico com muito medo do que pode vir, assim. Então, esse é o meu maior receio em relação a futuro, né? E como isso vai andar. Algum complemento, Edísio e Priscila? Acho que só nesse mesmo tom. Eu acho que o meu receio é que eu vejo que na Europa já está tendo muita discussão para ter um monitoramento global, que é o que o Canadá falou, não tem domicílio, né? Então, para que as exchanges na Europa já compartilhem informações, tem um monitoramento global, igual o banco faz, e a gente está tão atrás que eu tenho medo da gente não conseguir, a gente vai ficar sempre 5 anos para trás se a gente não conseguir evoluir, mas de uma maneira não lenta, mas assim, rápida, porém não brusca, sem se atentar para todos os detalhes. Acho que
a gente tem que chegar nesse balanço perfeito, de ter a regulação, mas não não sendo uma coisa emotiva, que não se atente aos detalhes e não atenda para o que é necessário no mercado descentralizado e novo que nós vivemos. Só isso. Perfeito. Bom, eu concordo também com o João. Eu acho que o mercado ele é muito emotivo mesmo, ele age na emoção de notícias novas, né? Isso acontece muito. É engraçado que, vez ou outra, quando cai uma pirâmide dessa, tem algum problema, aí, assim, todo mundo vira contra o Bitcoin, mas quando o Bitcoin está subindo loucamente, aí tá todos os bancos ali querendo colocar no seu portfólio e tal. Então, para a gente, tirando o lado administrador, mas olhando para o lado empreendedor nosso, a gente, como participa desse mercado, vê diversas oportunidades bacanas para investir, mas fica com esse receio de que, poxa, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos em termos de regulação desse mercado, né? Então, acho que se a gente tivesse regras mais claras, isso seria melhor até para desenvolver investimentos aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo, eu falo muito isso, que há 17 anos atrás, quando eu comecei, para mim, o Banco Central era um obstáculo para o empreendedor e hoje ele vem abrindo muita oportunidade. A gente tem um Banco Central ativo que está olhando para as startups, que está descentralizando o mercado das grandes instituições. Isso é muito bacana e eu confio muito que tem pessoas ali olhando com carinho e querendo realmente que o mercado se desenvolva, óbvio, preservando aí as melhores práticas, que é algo que os grandes players vêm buscando também. Perfeito. Com certeza. Então, infelizmente, a gente tem que encerrar esse nosso primeiro painel do nosso Nova Talks 2021. Agradeço a presença de todos vocês, especialistas nesse assunto, e acredito que a mensagem desse primeiro painel, de muitos outros que vêm por aí, acredito que é deixar cada vez mais claro a solidificação e o ecossistema que a gente quer criar, saudável, robusto, maduro, e que a gente faça com que esse segmento deixe de ser um pouco marginalizado, porque hoje ainda a gente sofre essa falta de entendimento em relação ao que realmente e tudo aquilo que a gente faz para tentar fazer com que o segmento fique seguro. Então, agradeço a todos vocês. Se vocês quiserem fazer aí algum comentário ou alguma mensagem, senão, agradeço e peço para o pessoal aguardar aí as próximas palestras que vêm por aí. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, Muito obrigada. O meu único ponto aqui sobre regulamentação meu medo não é Bacen ou CVM, é Brasília. Então, chamem empreendedores para a mesa e é isso, vamos seguir adiante. Mercado fantástico. Com Tchau, pessoal. certeza. Muito obrigada, pessoal. Gente. Obrigada. Tchau.